Em Apocalipse 12, verso 12, nós temos um alerta muito forte. Diz assim: ai de vós que habitais na terra, porque o diabo desceu até vós sabendo que tem pouco tempo, né? Ele desceu até vós em grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Então, por causa disso, o diabo ele é muito perseverante, ele sabe que ele tem pouco tempo. E todo o estrago que ele conseguir fazer, ele vai fazer. É interessante notar, como eu disse no último vídeo, que há os chamados advogados do diabo. São pessoas que defendem o diabo. Elas não vão dizer assim, é claro. Né? Se você falar, você defende o diabo, ela vai negar, mas ela defende o diabo. Entre elas se encontram os pregadores modernos que não falam do diabo, porque eles são pessoas muito simpáticas, pessoas cultas, amorosas. Você não vai numa igreja onde a maioria das pessoas são cultas e você vai ouvir alguém pregar falando do diabo. Isso aí é quase impossível. Eu não vou ser radical e dizer impossível, mas quase. Porque muitas dessas pessoas dizem assim: eu não gosto quando fala do diabo. É como se ele não existisse ou como se ele fosse respeitoso. Cuidado com essas pessoas que tratam o diabo como se ele fosse uma pessoa respeitosa, ou como se ele não trabalhasse o tempo todo, ou como se ele não tivesse de olho na tua vida. Né? Na primeira carta de Pedro 5, verso 8, ele diz que o diabo fica rodeando a gente como um leão, esperando o momento em que ele possa atacar. Se nós dermos uma brecha, ele ataca, ele não respeita. No último vídeo nós falamos quando a pessoa está deprimida, se ela deixar um espaço aberto, o diabo não vai respeitar porque ela está em depressão, ele vai atacar. Ele vai atacar. Entendeu? Eu não estava programado para dizer isso, vai até tomar um tempo a mais o vídeo, mas eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive. Muitos anos atrás, eu fui convidado a visitar uma pessoa no hospital, uma mulher. Ela estava em coma e me disseram alguma coisa sobre a vida dela. Ela tinha uma vida religiosa não muito firme ali, não lembro detalhes, porque, como eu disse, faz muitos anos, mas eu percebi, ou melhor, foi-me contado que ela teve alguma experiência com demônios, ela tinha ficado endemoniada ou era algo assim. E aí, quando eu fui orar por ela, na verdade, eu orei com ela, mesmo ela estando ali em coma, eu orei no ouvido dela e eu fiz uma oração para que o demônio saísse da vida dela. Eu não lembro detalhes, mas eu lembro que ela foi curada daquele problema, ela saiu do hospital. Tá? E eu sei que foi aquela oração de exorcismo ali, vamos dizer assim, que colaborou com isso. Não é para, não tenho poder, não. Nem tente aqui mudar de assunto, dizendo que eu estou dizendo que eu tenho poder, não tenho poder nenhum, mas Deus nos usa. Ele quer que nós sejamos instrumentos dele. Então, algumas pessoas são usadas para exorcizar. Eu já fui usado várias vezes, porque Deus o quis assim. Eu não tenho nada para me gloriar, porque é um trabalho difícil, a gente fica muito cansado, não é nada gostoso, tá? Não é nada gostoso. Então, nem tente falar que eu estou querendo aqui me gloriar, porque longe disso. Espero não precisar mais, para você ter uma ideia. Voltando então, as pessoas, você fala assim, a crise do lar. Esse talvez é o tópico favorito de Satanás. Criar uma crise no lar. Deve ser o número 1, eu creio. E aí, alguém fala assim, mas olha, não é... Estão falando do diabo, tudo é o diabo, não é assim. Concordo. Existe crise no lar, não é só por causa do diabo, mas ele colabora com a crise. Você levanta o fogo da briga no seu lar,
O diabo joga gasolina no fogo. Ah, ele não foi ele que lançou o fogo. Verdade. Foram vocês, mas ele joga gasolina, não vai respeitar. Ele vai, eles estão aí discutindo, eu não estou nem aguentando eles. Eu vou me afastar um pouco, deixa os anjos de Deus trabalharem, depois eu volto. Não é assim que funciona. Outros dizem assim, Deus é maior. É claro que Deus é maior, mas ele é maior na sua vida? Se não for, não tem poder nenhum. Não tem poder algum. Se você está abraçado a Satanás e você não larga dele, e você quer o poder de Deus, não funciona. Em Atos dos Apóstolos, você pode ler lá, uns homens lá que não andavam com Cristo, não eram convertidos, quiseram expulsar o demônio em nome de Jesus e em nome de Paulo, eles ainda falaram. E os demônios falaram assim, Jesus eu conheço e Paulo eu sei bem quem é, mas você quem é? Aí os demônios foram lá e rasgaram as roupas, né? As pessoas endemoniadas rasgaram as roupas daqueles homens, né? Eles foram atacados, né? Então, Deus é maior, Jesus é maior, mas eles foram atacados por quê? Porque não basta dizer uma frase. Se Jesus não está no nosso lar, não está na nossa vida, não basta você dizer a frase Jesus é maior e o diabo vai sair correndo. Não. Não é assim que funciona. E volto a dizer, cuidado com as pessoas que são advogados do diabo. Não vamos falar do diabo, não quero nem falar, não quero, vamos ignorá-lo. Você pode ignorá-lo, ele não te ignora. Se você não fizer o que está escrito em Efésios, capítulo 6, se você não se revestir da armadura que Paulo recomenda em Efésios, capítulo 6, você não está protegido. E ele fala claramente que a nossa guerra são contra demônios. Se nós não estivermos com aquela armadura, não venceremos. Se uma parte, você fala, eu tenho a espada, mas eu não tenho o peitoral, né, ali que defende, um colete ali que defende, você vai tomar uma espadada ali no peito. Tá? Eu tenho a espada, tenho o capacete, mas eu não tenho ali o cinto, né? Que ele fala do cinto até que segura toda a roupa. Você vai ser vítima. E o apóstolo diz bem assim, revestivos de toda a armadura. Toda a armadura. Esse é o conselho de Paulo, inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, e você pode aceitar ou você pode rejeitar. A escolha é sua, e eu digo como o apóstolo Paulo, revestivos de toda a armadura de Deus. Efésios capítulo 6. Pense nisso, medite, entregue a sua vida a Cristo. Só assim você vai estar protegido. Deixe seu like em nosso vídeo. Se inscreva no canal para você ouvir mais assuntos espirituais. Você vê que eu não fico falando de religião. Isso é assunto espiritual. Satanás não é um ser religioso. Ele é um ser espiritual que está na empresa. Ele quebra a empresa, como ele está fazendo no Brasil. Mas é o governo. Sim, mas ele aproveita. São os políticos que estão quebrando o Brasil. Sim, mas as manifestações espirituais colaboram para quebrar o país. Se o país estivesse de joelhos diante de Deus, não ia haver essas empresas quebrando. Eu garanto para vocês, eu garanto. Mas é isso. Se inscreva no canal, deixe seu comentário se você quiser e, por favor, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam estar alertas daquilo que está acontecendo ao nosso redor e nós nem conseguimos ver. E orem por esse ministério, orem pela minha saúde, eu peço, fiquei 2 dias sem gravar, peço as suas orações para o nosso ministério, para que ele cresça para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém.